Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal da New Hope Church para mais uma devocional semanal. Na última devocional, falei sobre como lidar com situações de estresse. Ao longo da vida, nós nos deparamos com dois tipos de estresse. Aquele que é momentâneo ou de curta duração, causado por situações inesperadas, e o prolongado, geralmente relacionado com as pressões constantes da vida e os problemas aparentemente insolúveis. O estresse de curta duração é uma reação natural do ser humano diante de casos de perigo iminente e de grandes desafios. E ao contrário do que muitos pensam, não é necessariamente ruim, pois pode se transformar numa força propulsora que nos impulsiona a enfrentar o perigo, assumir desafios e ultrapassar barreiras. Como eu disse na devocional anterior, o ser humano reage ao estresse de três maneiras diferentes: lutando, fugindo ou paralisando. Cada uma dessas reações tem seu momento adequado. O problema é quando paralisamos no instante que deveríamos fugir, ou quando fugimos quando deveríamos lutar, ou mesmo quando lutamos quando deveríamos simplesmente nos afastar do problema. Na mensagem de hoje eu quero refletir sobre situações quando a melhor opção é se afastar ao invés de lutar. Não por medo ou por fraqueza, mas de maneira sábia, estratégica, como fez Jesus em algumas circunstâncias. Ao longo da trajetória de Jesus, nós encontramos muitas vezes Jesus enfrentando grandes desafios, tendo que multiplicar pães, curar enfermos, fazer sinais extraordinários. Entretanto, encontramos também momentos em que Jesus prefere se retirar estrategicamente. O primeiro deles, nós encontramos Jesus se retirando quando o sucesso coloca em risco a sua missão. A gente encontra isso em João capítulo 6, onde nós lemos: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. O momento de Jesus ser aclamado rei não havia chegado ainda, ele sabia muito bem disso. Havia muitas coisas que ele precisava realizar ainda. Por isso, quando aquelas pessoas querem declará-lo rei à força, Jesus se afasta para um momento de solitude, solidão no monte, para reorganizar o foco de sua missão. É muito comum para o ser humano perder foco quando ela lida com o sucesso. É muito comum para o ser humano perder o foco de quem ele é e de qual é a sua missão quando se depara com o sucesso, seja em qual for a área. O sucesso pode causar muito estresse, mas esse episódio nos ensina que é muito importante termos a consciência de quem somos e saber lidar com o sucesso quando ele surge. A falta de foco pode tirar os nossos pés do chão e nos levar por atalhos desastrosos, perigosos. Saber quem somos, qual é a nossa missão, para onde estamos indo, é fundamental para permanecermos fiéis à nossa identidade, à nossa missão, seja lá qual for. Assim, quando o sucesso bater a sua porta, antes de se deixar levar pelo momento, lembre-se que pode ser um tempo de retirada estratégica. Talvez o melhor momento seja se retirar estrategicamente para reorganizar o foco da sua vida. Até porque sucesso é momentâneo. Em segundo lugar, encontramos uma situação completamente oposta, na qual Jesus também se retira. Jesus se retira quando o perigo põe em risco a sua missão. Em João 8, versículo 59, nós lemos: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Perceba que o sucesso e a ruína andam lado a lado. Num dia Jesus está a ponto de ser aclamado rei, no outro prestes a ser apedrejado. Apenas 2 capítulos separam uma história da outra. Jesus não tinha medo de morrer por aquilo que ele acreditava, e ele poderia usar todo o seu poder para simplesmente destruir os seus oponentes, mas ele preferiu se retirar naquele momento. Mais uma vez, aquele não era o momento de lutar. Jesus sabia quem ele era,
e qual era a sua missão. Ele sabia que o seu destino era a cruz, onde ele iria redimir o mundo, perdoar os pecados da humanidade. Quando o perigo coloca esta missão, a sua missão em risco, ele estrategicamente se retira. Isso nos ensina que existem lutas que nós não devemos lutar. Precisamos saber exatamente quais são as batalhas na vida que valem a pena serem enfrentadas, quais são as lutas que devemos enfrentar e quais devemos evitar. Às vezes, uma retirada é um movimento estratégico e sábio para uma vitória futura. Mais uma vez, o que determina isso é a consciência de quem nós somos, a consciência da nossa missão, a clareza da situação à nossa volta e da consciência da nossa existência. Jesus sabia que ele não veio ao mundo para julgar, mas para salvar o mundo do pecado. Ninguém consegue manter o foco na missão, na sua missão de vida, se não tiver uma estratégia de retirada e momentos delicados para dedicar tempo para refletir e se reorientar, principalmente quando o sucesso momentâneo pode tirar o foco da nossa missão, ou mesmo o perigo pode nos ameaçar. Jesus sempre reservou um tempo para a oração. Geralmente ele fazia isso antes de um grande acontecimento, porque a oração nos coloca diante de Deus e nos ajuda a restabelecer o foco da nossa vida. Talvez seja o momento para você se retirar estrategicamente e dedicar tempo à reflexão e à oração, para que você esteja mais forte para enfrentar as batalhas que devem ser lutadas. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.